Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma palestra do Poliglotar 2021, dessa vez para falar sobre a plataforma Fluid, que vai ser lançada hoje mesmo, no dia do Poliglotar aqui. E quem vai falar sobre ela são Josi, Alexandre e Arthur. Então, expliquem aí que plataforma é essa, como é que a gente pode usá-la para praticar idiomas. Ok, muito obrigada, Juliano. Boa tarde. Juliano, tu consegue me conceder permissão para compartilhar a tela? Ah, sim, eu vou conceder agora. Para vocês três, inclusive. Só um Maravilha. minuto. Pronto. Obrigada. E o Arthur também, não é? Peraí, Arthur, Josi, isso. para de compartilhar só um minutinho. Opa, perdão. Ou, quer dizer, Alexandre, só um minutinho que eu tenho Stop que share. fazer só uma coisa Pronto. aqui. Ah, pronto. Não, pode compartilhar agora. E o Arthur também, né? Isso. Isso. Pronto, tudo certo, pode começar. Ah, Ok, muito bem. Então, boa tarde, pessoal, ou boa noite. Olá, Catarina, todo mundo que está aí. Obrigado por estarem aqui. Então, pessoal, como o Juliano falou, a gente vai lançar a plataforma hoje. Estamos todos muito animados. A Flui é uma startup que surgiu em 2021 e desde então a gente vem trabalhando para fazer com que aconteça, né? Então hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre o que é a Flui, como ela surgiu também. Nós vamos mostrar também como o aplicativo é por dentro, né? E essa vai ser a organização da palestra. Nós vamos nos apresentar para vocês conhecerem um pouquinho sobre quem está por trás da Flui. E logo em seguida eu vou começar com a prática no contexto de aprendizado, vou falar um pouco sobre a prática e como a Flui surgiu a partir de alguns problemas que nós identificamos na prática. E em seguida o Arthur vai apresentar um pouco sobre o aplicativo, quais são as funcionalidades, vocês vão ter acesso a ele por dentro. E, inclusive, você já tem acesso a ele, foi enviado um e-mail agora há pouco. Então, vamos lá? Tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou a Josiane Lima. Participo do Poliglotar desde 2019. Já assisti algumas palestras aqui com vocês também. Eu sou graduanda em Linguística pela Unicamp. Atualmente também me tornei membro da Associação Internacional de Interpoliglotas. E ali embaixo vocês podem ver as línguas que eu falo atualmente: francês, inglês, português, alemão, sueco, esperanto, italiano, russo e libras e os níveis. Inclusive todos essas línguas que estão aí já são do nosso aplicativo, nós retiramos de lá. Então vocês já vão se acostumando com o formato dele. Atualmente as línguas que os meus projetos para 2021 eram italiano e russo. Italiano está indo bem. E, ok, Libras também é um projeto mais futuro. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Perdão. Meu nome é Alexandre Lenfers. Eu sou o fundador e o CEO da Flui. Eu sou graduando em Relações Internacionais, então estou envolto um pouco também por esse ambiente de idiomas, apesar de não ser um grande estudioso, como a maioria dos que estão aqui. Hoje eu falo inglês já há um tempo e estou estudando atualmente francês. Sou especialista em inovação, já trabalho com isso tem alguns anos. E foi graças a, inclusive, a esse trabalho nessa área que eu decidi começar a Flu e a gente teve toda essa ideia do aplicativo. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Beleza. Então, eu sou o Arthur, eu sou o diretor de marketing, né, da Flui e de produto. Então, basicamente, o que eu faço, né? Eu gerencio ali, faço
tanto a parte de identidade da marca, né, seja das nossas redes sociais, do nosso produto, né, então do aplicativo em si. E eu sou graduando então em publicidade e propaganda e também tenho formação em UX designer, né, então designer de experiência do usuário e também em programação web, apesar de não utilizar aqui na Flui. Eu falo o português, né, e o inglês, principalmente, né, o resto das outras línguas eu não tenho muito conhecimento. Josi? Ok, acho que eu voltei. Ok, continuando aqui, pessoal. Nós retiramos essa definição bem simples do Google mesmo, e ela diz o seguinte, afinal, o que é a prática, né? Então, a prática é o substantivo feminino, ato ou efeito de praticar, o que é real, não é teórico, realidade. É uma definição simples, mas que pode ajudar bastante a gente a se guiar aqui. Então, a prática, ela é nada mais do que como efetivamente você transforma aquilo que, de certa forma, é teórico em algo que é diário, faz parte do seu dia a dia, é algo real, aquilo que você pode experienciar, certo? Só que, assim, na prática, às vezes a prática pode ser um pouco diferente, né? Quanto à realidade que nós estamos falando agora, a maioria das pessoas, hoje em dia, buscam algo através da prática. Então, por exemplo, a maioria das pessoas estão buscando por experiências ou coisas que elas possam efetivamente conquistarem ou viver no cotidiano, na vida do dia a dia, né? Entre essas coisas estão os hobbies, né? Tem muita gente que gosta de música, assistir série, filmes, jogar, e muitas vezes essas coisas são mais acessíveis em outros idiomas, né? Conheço gente que queria aprender inglês, por exemplo, porque queria entender o que Justin Bieber estava falando. Então, o lazer é um fator muito importante na prática, e a prática pode nos proporcionar muito lazer também. Viagens, muita gente que quer viajar. O Judo Bola mesmo, ele aprende viajando e viaja aprendendo também. Nós também temos o fator social, né? Muitas pessoas gostam de conhecer outras pessoas, gostam de falar, enfim, se conectar a outras pessoas. E é uma ótima maneira de conhecer outras culturas, né? Pode ser uma atividade muito enriquecedora, do ponto de vista cultural também. Atualmente, eu tenho visto também muita gente vindo para o mundo do YouTube também, virou um hobby bem constante. Muita gente escutando podcast também, que é outra coisa bem legal para se fazer na prática, além de leitura e outras atividades. Aliás, quais habilidades praticar, né? Já que nós estamos falando de prática, canonicamente, o que é vastamente aceito são as 4 habilidades para se aprender uma língua: a leitura, a escrita, a fala e a escuta se tornaram os 4 pilares, digamos, da prática de idiomas. Eu acredito que talvez isso seja um pouco redutor, acho que tem outras coisas acontecendo ali na língua, mas isso talvez seja papo para outra palestra. E como praticar isso é uma pergunta que me fazem muito também, e eu achei essa imagem muito interessante, porque ela fala que você só aprende lendo, falando e escrevendo, e isso é uma realidade, né? Mas esses dias nós estávamos fazendo uma live no Instagram da Flui, me fizeram uma pergunta muito interessante, inclusive. Me perguntaram, eu vou aprender um novo idioma
e eu gostaria de saber qual a habilidade que eu devo começar a praticar primeiro. E eu respondi que, na verdade, não uma coisa está totalmente dissociada da outra, né? E se, por exemplo, você está assistindo um filme e você coloca o áudio em outra língua e também as legendas, você está escutando e lendo ao mesmo tempo, então são duas atividades que estão conectadas e não necessariamente é uma coisa só. Para otimizar a prática, é sempre recomendável fazer esses tipos de atividades multimodais, digamos. Então, por exemplo, se você gosta de ler, você pode escutar o áudio, existem muitos audiobooks, por exemplo, e você já vai estar praticando duas coisas ao mesmo tempo, né? O que nos leva agora a achar a melhor forma para praticar. E eu diria que explorar seria a melhor forma de achar algo que seja compatível para você, lembrando que nós estamos aqui falando da prática, sobretudo de adultos que querem aprender uma língua estrangeira. Então, tem que ser algo que faça sentido para a sua rotina, ou seja, algo que você consiga executar e que não seja muito estressante também. Muita gente também não tem muito tempo, então procurando novos métodos, novas maneiras de certeza, algo interessante vai aparecer. E não existe uma fórmula mágica para todo mundo, colocar todo mundo dentro da mesma caixinha e falar assim que se aprende uma língua, né? Isso nos leva a outro fator que, independente da atividade que você escolha fazer, é sempre muito importante que ela ative esse cérebro social da linguagem. Esse termo, que vem de um artigo publicado recentemente, inclusive em 2020, pelo Lee, ele diz que os métodos tradicionais, como vocês podem ver na imagenzinha aqui à direita, eles ativam algumas regiões do cérebro. Então, por exemplo, o sistema de linguagem, o sistema de memória, o sistema de controle e tudo mais. O método tradicional se refere a, por exemplo, tradução, essas coisas que se faziam antigamente, enquanto esse cérebro social da linguagem reage de uma outra maneira no cérebro e teria muitos outros benefícios, né, além do aprendizado de línguas, porque ele também aciona o sistema de emoções, o sistema emocional, que é algo muito importante, né? Inclusive, muitos amigos meus que são poliglotas, eles dizem que é muito mais fácil aprender quando você tem algum laço emocional com a língua. Por exemplo, você está assistindo alguma coisa e você entende uma piada, você dá risada. Esses pequenos momentos fazem, na verdade, toda a diferença e tornam também a prática muito mais prazerosa. Então, independentemente do método que se usa, o importante é ser algo que ative esse lado mais social da língua. Então, outras atividades que são recomendadas para que isso aconteça, por exemplo, assistir vídeos que tenham interação social real, ou mesmo realidade virtual, que é uma coisa que está crescendo bastante também. Os jogos virtuais também ajudam bastante. E eles podem ajudar também a aprender línguas, por que não? Essa próxima parte, nós temos como poliglotas praticam. E por que usar poliglotas como referência? Não, são pessoas que já estão aí interessadas em aprender outras línguas, ou são entusiastas também, acontece bastante. E são pessoas que podem nos ajudar também, né, nesse processo. Observando elas pode ser muito enriquecedor também. Como eu disse, não há uma fórmula mágica para se aprender uma língua, mas tem alguns padrões
que talvez seja interessante a gente falar um pouquinho sobre aqui. Por exemplo, uma coisa que eu vejo bastante poliglotas fazendo é ter certa regularidade. Regularidade no sentido de constância, ou seja, não abandonar a língua completamente, por exemplo. E com constância, eu não quero dizer estudar todo dia, 1 hora por dia. Inclusive, eu perguntei antes da palestra para um amigo poliglota o que não poderia faltar nessa palestra. Ele disse, fala sobre a regularidade, o Bruno aconselhou falar sobre regularidade, e realmente, assim como as outras atividades que eu falei anteriormente, a constância é muito uma coisa de padrão também de vida. Então, por exemplo, se eu sei que você tem uma meta de estudar uma língua 20 minutos num dia, um dia apenas da semana, e eu respeitar isso, já é algo excelente. Eu acho que se cabe no seu dia a dia, já é algo muito positivo, mesmo que seja há pouco tempo, o importante é manter a constância. O que acontece muito também são as pessoas colocando metas muito, digamos, impossíveis para o estilo de vida que elas levam. Então, por exemplo, todo dia eu vou estudar 3 horas por dia, e a pessoa acaba se desmotivando logo nos primeiros dias. Isso acaba gerando frustração. Planejamento também é muito importante. Poliglotas também passam tempo com a língua, independentemente da atividade também, que é algo muito importante, e leva a outro ponto, que poliglotas também se divertem no processo. Não é algo extremamente algo que traga coisas totalmente negativas. Tem muita coisa legal para descobrir em outras línguas e sobre outras línguas. Esses 2 tópicos podem ser relacionados também ao dia a dia e à regularidade, porque uma coisa muito importante do planejamento da prática é justamente você ter noção do que você tem que fazer no seu dia a dia, ter noção do tempo que você tem para se dedicar a isso, e incluir novos hábitos à sua rotina. Então, por exemplo, se você tem um hobby de escutar música, você pode passar a escutar música no mesmo horário, só que em outra língua, talvez. Ou naquele horário de almoço, se você gosta de assistir uma coisa, você pode começar a escutar ou a assistir em outras línguas também. Já inclui no seu dia a dia, e fica muito mais fácil e prático de ter tempo, né? E retomando o que já foi dito, também exercitando o cérebro social da linguagem, mesmo quando você não tem muito tempo, sempre tentar incluir atividades que estimulem esse cérebro social que nós havíamos falado anteriormente. E agora uma pergunta que vou deixar em aberto para vocês. Eu sei que a maioria já tentou, pelo menos já tentou estudar ou aprender uma língua estrangeira. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários mesmo quais os problemas vocês geralmente encontram na prática. Vamos ver o que vocês têm a dizer. Pode colocar também as línguas que vocês estão estudando. Alemão. Occitano, legal. Alemão, espanhol. Em geral, ter que conversar, ter com quem conversar no mesmo horário que você tem a disponibilidade. Desmotivação, não saber continuar. Okay.
Legal, eu- pessoal. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. O pessoal Opa. está perguntando aqui sobre os canais de interpretação. Tem um globo onde diz Interpretation, aí você clica lá e escolhe o canal. É assim. Ou então você clica nos 3 pontinhos aqui, talvez no seu computador tenha fechado aí. Pode continuar, Alexandre, por favor. Obrigado, Juliana. Me chamou bastante atenção aqui o comentário do Tadeu e da Daniela, que falaram relacionados a speaking, né, a conversa. E esse foi justamente um primeiro problema que a gente encontrou, né? A gente, quando... Aí contando um pouquinho a ideia de como surgiu a origem da Flui, né? Eu estava em abril de 2018, eu estava caminhando pelo prédio do CCE da UFSC, que é o Centro de Linguística, e lá eu me deparei com um cartaz na parede. Opa, perdão. Eu me deparei com um cartaz na parede anunciando uma roda de conversa, né? Tal dia, tal horário, na frente do restaurante universitário, a gente vai se reunir para falar inglês. E aquilo me chamou a atenção porque me pareceu muito rudimentar a solução que as pessoas estavam tendo que adotar para aquele problema. Poxa, não é possível que esse esforço todo seja necessário para reunir dentro de uma universidade, que é um ambiente que com certeza muitas pessoas querem praticar, para reunir um grupo para as pessoas conseguirem falar inglês. Então, isso foi o primeiro problema que a gente identificou, que foi justamente encontrar pessoas para praticar. Quando a gente quer ter essa interação social, que a Josi tanto falou, acaba sendo um desafio. Com base nesse problema, então, surge uma ideia, né? Muitos anos depois, no começo desse ano, né, precisamente em janeiro desse ano, eu comecei a pensar, eu lembrei desse caso e eu pensei, ok, será que tem como a gente resolver isso, para as pessoas conseguirem se organizar de uma forma mais condizente com o nosso tempo, né? Com que existe tantos aplicativos para interações sociais, as pessoas não terem que ficar colocando cartazes nas paredes e torcendo para alguém passar na frente e ver. Então a gente começou a buscar uma ajuda para, primeiro, descobrir como transformar uma ideia em algo concreto. Foi aí que a gente conheceu a Secretaria de Inovação da UFSC, que começamos a ser mentorados lá. E a partir desse momento, eu precisamente, né, eu estava sozinho ainda nessa etapa, fundei a startup, a Flui, e a gente foi recomendado a uma aceleração no Founder, que é uma das maiores aceleradoras do mundo, e lá a gente aprendeu a como validar essa ideia, e também fizemos uma aceleração no Inovativa, onde a gente aprendeu como tornar essa ideia viável, né? Então, passado com isso, né, por esse processo todo e com essa ideia em mão, a gente começou eu comecei a agregar pessoas ao nosso time, né, o Arthur e a Josi, que estão aqui, que já se apresentaram, e o Guilherme, que é o nosso CTO, nosso desenvolvedor, que nesse momento está lá em casa se debruçando em cima de arrumar o servidor para vocês conseguirem usar o aplicativo depois. Então, a gente conseguiu juntar esse time bem legal e bem diverso, cada um especialista em uma área para conseguir transformar essa ideia em algo concreto, né? Durante esse processo de validação, né, que eu falei que a gente estava fazendo, a gente percebeu mais um problema conversando com as pessoas. Eu conversei com muitos organizadores de grupos de idiomas, como, por exemplo, o Juro Bola, que está aqui com a gente, né, que é uma das pessoas à frente do Clube Poliglota Brasil, e também pessoas de grupos menores, como o pessoal do Drink and Talk aqui de Florianópolis. E aí a gente percebeu que um outro problema que existe é na parte de organizar um grupo e manter esse grupo engajado, né? Hoje, existem apenas aplicativos que não têm foco em idioma que permitem os grupos se organizarem. Então, acaba gerando várias soluções espalhadas e sem integração. Um grupo ele tem que criar um Facebook para fazer a divulgação e colocar os eventos, ao mesmo tempo ele cria um perfil no Instagram para tentar divulgar um pouco melhor e dar mais visibilidade, mas aí para trocar mensagem de texto, eles fazem isso pelo Telegram ou pelo WhatsApp, e para fazer uma conversa de vídeo, usam o Zoom ou usam vários canais no Discord. Essa descentralização acaba espalhando muito e sendo uma dor de cabeça para quem tenta organizar um grupo e manter esse grupo unido e praticando, né? Então aí a gente identificou o nosso segundo problema, uma dificuldade em organizar um grupo. Com esses problemas nas mãos, a gente partiu para um teste. Então a gente lançou um formulário para pessoas que estavam interessadas em encontrar um parceiro para praticar. Inclusive, esse formulário ainda está no ar, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso site. E lá as pessoas preenchiam seus dados básicos, principalmente os idiomas que queriam praticar, qual o seu nível, sobre o que as pessoas gostam de falar e mais algumas coisinhas. E com base nessa inscrição, a gente fazia um sistema de matchmaking manual, uma
uma pareação entre as pessoas, levando em consideração os interesses, que são basicamente sobre o que as pessoas gostam de conversar. Se eu gosto de conversar sobre filme, sobre série, sobre tecnologia, eu provavelmente vou me dar melhor conversando com uma pessoa que também gosta desses assuntos. A gente olhava também para as preferências para a prática, então se a pessoa queria praticar individualmente ou em grupo, ou se ela queria praticar com pessoas de qualquer nível, ou apenas de nível semelhante, ou apenas de nível superior. E também para motivação, o que leva a pessoa a praticar? A gente acabou percebendo que isso é uma coisa relevante nessa hora de prática, se a pessoa quer praticar para viajar, se ela quer praticar para trabalho, para estudo ou só para socializar. Com base nesse resultado, o que a gente fez foi uma conexão via WhatsApp, onde a gente conectou mais de 250 pessoas para praticarem, e a gente criou um sisteminha de quebra-gelo para conversas. Como a gente sabia sobre o que as pessoas gostavam de conversar, a gente aproveitava disso para criar um sistema de quebra-gelo onde a conversa começava num assunto que as pessoas gostavam de falar. E a gente também já aproveitava e enviava algumas sugestões ali sobre algumas boas práticas para a prática para tentar manter uma coisa saudável. Observando esse teste e esse progresso todo, a gente percebeu um último problema, né? Interações sociais são difíceis no geral. E se o meu estudo depende de uma interação social, eu acabo preferindo não estudar, ou pelo menos não estudar daquela forma. As pessoas elas têm uma certa dificuldade em se conectar intimamente com desconhecidos, e é difícil, né, manter uma conversa com uma pessoa que você não conhece, que você acabou de ter, por mais que ela tenha interesses em comum com você. E então a gente descobriu esse terceiro problema: não conseguir manter a conversa e, consequentemente, não conseguir manter a prática de idiomas fluindo, e a pessoa acabava parando de praticar. Feito isso tudo, a gente fez uma tentativa. A gente tentou fazer uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para financiar o desenvolvimento do nosso aplicativo. Então, a gente lançou uma campanha, a gente engajou várias pessoas da comunidade, a gente usar majoritariamente esse dinheiro para desenvolver o aplicativo, e o restante era para pagar taxas e custos para manter a gente operando. A gente preparou uma série de recompensas bem legais, bem bonitas para todo mundo que apoiasse, mas a gente acabou não atingindo a meta e o projeto não foi financiado. Ainda assim, as pessoas que apoiaram nos motivaram a continuar em frente e seguir e continuar desenvolvendo o projeto, mesmo que seja de maneira mais lenta, mesmo que seja por um caminho mais longo. A gente continuou tocando. Trouxemos o Guilherme para o time, que é o nosso desenvolvedor, e finalmente, então, a gente chega na etapa de desenvolvimento do nosso aplicativo, onde a gente espera resolver esses problemas que eu citei anteriormente. E agora eu vou passar a palavra para o Arthur, que vai mostrar um pouquinho do aplicativo para vocês. Beleza. Enquanto eu vou compartilhando aqui a tela, só respondendo ali o que o pessoal pediu. Se alguém tiver com algum erro ali, seja no cadastro, dentro do aplicativo, como a gente teve uma carga um pouco maior, né, pode ser que esteja acontecendo, mas a gente já está vendo para resolver, né, vocês podem tentar mais tarde, ou então se cadastrar ali no site que a Josi mandou, que tem um Quero Praticar Agora, que é esse link para se cadastrar para praticar por WhatsApp que o Alexandre mandou, daí depois a gente vai ter o e-mail de vocês, a gente pode mandar um e-mail também avisando quando retornar, caso não seja ainda hoje, né. Bem, então, tá aparecendo aqui a minha tela? Tá sim, Arthur. Beleza. Então aqui eu vou mostrar, então, um protótipo navegável. O que que é um protótipo navegável? Ele é basicamente só um conjunto de telas, né? Não é o site em si, mas é um conjunto de telas onde a gente usa ele como base para depois fazer o desenvolvimento do site em si, né? Então, nele eu vou conseguir navegar aqui e clicar para mostrar para vocês as telas que a gente prototipou e que a gente planeja em ter no site. Algumas delas podem ter algumas diferenças do que vocês vão ver quando vocês forem acessar a plataforma, seja porque houveram mudanças, né, no desenvolvimento ou porque algumas funções ainda não estão disponíveis, mas essas são as funções que a gente pretende ter, né, e que a gente vai conversando ali no decorrer para vocês entenderem como vai funcionar. Então aqui a tela inicial, né, a tela de login, você vai fazer o login normalmente, e daí você vai estar aqui dentro do aplicativo. Começando, para inserir um pouco mais e entender como funciona, a gente vai começar pela página de explorar. Então, na página de explorar, vocês vão ter tanto pessoas quanto grupos para vocês localizarem, né? E vocês vão poder
incluir filtros. Então, vocês vão poder filtrar por interesses. Então, se a pessoa gosta de filmes, de música, culinária, economia, vai ter uma grande lista de interesses, né? Que você pode marcar as pessoas que você quer que tenham aquele interesse para você conversar. E você pode escolher também o idioma que essa pessoa fala, né? Então, se ela fala inglês, se ela fala italiano, francês, vocês podem filtrar e daí vai aparecer, então, as pessoas aqui, como no exemplo, vai ter as informações dela. Então, vai ter o nome, da onde ela é, o que que ela gosta, um texto que ela escreveu sobre ela e qual que é o nível dela em cada um dos idiomas. E daí, então, a partir daqui, você pode adicionar essa pessoa indo para o perfil dela, e aqui vai ter um pouco mais de informações sobre ela, um pouco mais completa, né? Então vocês vão ter as conquistas dessa pessoa. O que são essas conquistas? São algum tipo de atividade ou um fluxo de informações que ela cumpriu. Então, por exemplo, ela conversou com mais de 5 pessoas, de 10 pessoas. Ela é um bom colega, ela é uma pessoa que participa, que responde, né? Então, essas informações vão ser possível ver através de conquistas e também vão ter as avaliações. As avaliações, então, são pessoas que escreveram para avaliar essa pessoa, se vai escrever sobre ela, se ela é um bom colega, né, de estudos, né, se ela foi uma pessoa legal, se de repente ela realmente sabe falar o idioma que ela colocou, né, então, para você conseguir ver um perfil e realmente saber, assim, se essa pessoa é interessante para você conversar com ela. Então, a partir de você tem as pessoas adicionadas, você pode conversar com elas. Então, indo para a parte de conversas, você pode conversar tanto com pessoas individuais quanto com grupos. Então, aqui nas partes individuais, você vai ter a lista de amigos com os idiomas que eles falam. Ali você pode ver as bandeirinhas. Então, para ficar mais fácil de localizar aquele idioma que você quer praticar naquele momento, né? Porque talvez você não consiga responder todas as pessoas a todo momento. E você tem aqui também, então, na direita, uma opção que você pode fechar, mas que tem um resuminho do perfil da pessoa, para caso te ajude a puxar a conversa de alguma maneira. E tem o nosso bot quebra-gelo. Então, clicando nesse botão ali, você vai ter uma lista de perguntas sobre os interesses que vocês têm em comum para vocês poderem conversar. E vocês podem mandar uma mensagem normalmente para conversar com a pessoa, vai ter a hora que foi mandada e tudo mais. Então, vocês podem tratar como se fosse, né, uma rede social, assim como o WhatsApp, mas focado em idiomas nesse sentido, né, para facilitar essa questão de encontrar pessoas para praticar, que falem o mesmo idioma que você, que têm os mesmos interesses, né, e agilizar esse processo. Além disso, então, também tem a questão dos grupos. Nos grupos, vocês vão, então, além de poder participar de eventos, vão ter as conversas do grupo. Então, às vezes, conversar em grupo é muito mais fácil, né, de manter a conversa fluindo, porque vai ter várias pessoas conversando, então uma pessoa puxa assunto, outra complementa e tal. Então, também tem esse chat para o grupo para poder manter essa conversa. Que também vai ter o quebra-gelo, né, se em algum momento precisar, você pode utilizar. Partindo agora então para os grupos, falando deles, tem algumas funções que a gente fez para resolver aqueles problemas que o Alexandre comentou. Então, primeiro você tem aqui os teus grupos e os grupos que você participa. Então, né, tem os grupos que você criou, né, realmente que você é o dono deles, e os grupos que você apenas entrou neles. Entrando num grupo que você criou, você tem então a opção de colocar uma localização para aquele grupo, né? Então, por exemplo, da onde esse grupo é, e se ele é um grupo local ou online. Então tem um grupo que é só, de repente, só se encontra através do Zoom, né, do Meet. Então você pode identificar isso. E você pode também então colocar informações sobre o grupo. Dentro do grupo você pode colocar, vai ter então os interesses e vai ter uma descrição, né, do que é o grupo que você pode colocar ali para as pessoas conseguirem encontrar o teu grupo com uma maior facilidade e ver se elas se encaixam, né, nesse grupo para conversar. Dentro então do grupo, você tem também os eventos. Os eventos, o que que são? Se você marca no calendário, basicamente, daquele grupo e das pessoas, né, que aceitarem participar, um dia e um horário para vocês se reunirem. Se pode se reunir de maneira física, né, de maneira presencial, ou de uma maneira online. Então, você pode colocar as informações do que vai ser esse encontro aqui. Então, por exemplo, aqui no exemplo, vão se reunir abertamente no parque para conversar em inglês, que era um exemplo como, por exemplo, o Alexandre tinha falado lá da faculdade dele, mais ou menos nesse estilo.
Só que aqui agora é um lugar muito mais fácil de as pessoas encontrarem, né, e saberem que esses grupos existem e elas podem ativamente procurar, diferente de quando é um cartaz que você não tem como procurar muito bem por cartazes que falem sobre isso, né? Que você pode procurar por que falem sobre o que você gosta daquele idioma que você está praticando. Então você também tem a função de calendário aqui, né, para você ver quando que tem marcado alguma coisa do grupo e poder se planejar de acordo. Então, também tem uma função de poder apoiar o grupo, né, enfim, para essa questão dos eventos. Finalizando aqui de como a gente planeja o aplicativo, né, tem a questão do próprio perfil, que é um diferencial que a gente tem também, né, além das outras coisas que já foi citada. No perfil, você tem, então, as coisas que você viu no perfil de uma outra pessoa, né? Mas você também tem uma função própria para você acompanhar o seu estudo e tem um plano de estudos personalizado. Então, você coloca qual que é o seu objetivo do plano de estudos, né? Qual idioma você quer praticar, quanto tempo você tem para praticar esse idioma, né? Os seus objetivos, os interesses. E daí, então, com isso, a gente consegue gerar ali para você um planejamento diário e semanal ali, do que você pode fazer para praticar aquele idioma. Então, você assistir um filme, né, ouvir um podcast. Então, a gente dá dicas de coisas que você pode fazer com esse horário, né, para melhorar a tua prática de idiomas. E além disso, a gente também tem alguns gráficos para você acompanhar o teu desenvolvimento dessa língua, né, desse idioma. Então, você tem ali o gráfico entre fluência, compreensão, escrita e fala, né, que isso vai levar alguns fatores em conta, tanto o que você mesmo coloca sobre você, quanto o que as outras pessoas avaliam de você, né, e o gráfico de evolução, que daí você pode ver como tem evoluído com o passar dos meses ali essa questão eh, da fala, da compreensão, da fluência, enfim, para você ter esse relatório, né, e poder acompanhar se você realmente está aprendendo eh, nesse período, né. E a princípio seriam essas as funções principais, né, que a gente tem. Lembrando que algumas delas ainda não estão disponíveis, né, mas que a gente vai constantemente atualizar o aplicativo. Então a gente vai atualizar ele semanalmente, né, para ir sempre incluindo novas funções. Então, se vocês abrirem o aplicativo e verem que alguma função ainda não está disponível, significa que ela vai ser adicionada logo, né, para ser utilizada. Não sei se o Alexandre ou a Josi tem alguma coisa a complementar. Não, acho que tá muito legal. Acho que a gente pode abrir agora para um bate-papo com todo mundo que está aqui e assistiu a conversa. A gente está muito curioso para saber o que vocês acharam de tudo que a gente apresentou, tanto da parte que a Josi falou sobre a prática e quais os melhores hábitos para praticar o idioma, e também o que vocês acharam do aplicativo que a gente está desenvolvendo, né? Vocês como pessoas, possíveis usuários que são o nosso público-alvo, a gente está muito animado para ouvir o que você está falando. E novamente frisar que por um motivo muito bom, por um lado, né? O nosso aplicativo no momento está com algumas dificuldades ali no ar, porque com a divulgação aqui para o Poliglotar, a gente sofreu um grande volume de acessos ao mesmo tempo, e o servidor acabou não aguentando, mas a gente já está trabalhando para resolver isso. Eu já tenho alguns comentários bem legais aqui. O Francesco comentou que com línguas minoritárias é um pouquinho mais difícil de manter a constância, é uma realidade, sei bem como é. E o aplicativo também vai muito nesse sentido, né, de tornar tudo mais fácil. Então, ter uma pessoa ali, acessível que também quer praticar e ter ali todos os recursos para que isso aconteça de uma maneira mais tranquila, é uma preocupação que a gente tem também, inclusive para as línguas minoritárias. Obrigado aí pela apresentação, Josi, Alexandre, Arthur. Vamos ver aí se o pessoal tem mais perguntas, que a gente ainda tem bastante tempo aqui, né, para tirar dúvidas. O pessoal está se cadastrando aí no Flui, já faz umas 2 horas aí, já tem uns comentários lá no WhatsApp. Tá tendo uns probleminhas aí com algumas pessoas, mas acho que a maioria está conseguindo. Acabou sendo um fluxo um pouco maior, né, do que a gente estava preparado. A Valkyria perguntou como é que faz para acessar.
A gente vai mandar o link ali. Eu mandei o link lá no grupo do Poliglotar no WhatsApp também. Depois eu vou mandar por e-mail. Aham. O Sim, aplicativo é gratuito? Pergunta da Emily. sim, o aplicativo ele é gratuito, né? Atualmente ele é completamente gratuito, mas ele vai funcionar no estilo freemium, né? Onde algumas funcionalidades depois vão ser para premium, assim como outras plataformas têm, né? Spotify, enfim. Então a gente vai seguir esse modelo onde a funcionalidade básica, né? As principais funcionalidades vão ser utilizadas completamente de graça. O objetivo maior da Flui enquanto startup, né, é facilitar a prática de idiomas e democratizar um pouco isso, porque tem muito aplicativo que é pago, e tem muita gente que não consegue ter acesso a esses valores. Então, permitir um acesso gratuito, permitir que as funcionalidades essenciais sejam usadas por todos é algo primordial para a gente. Então, ele é gratuito e ele vai continuar sendo gratuito para você poder praticar. Mas quem quiser pagar, vai pagar o quê e o que é que vai ter a mais? A gente, por exemplo, uma das funcionalidades mais importantes, que é a de criação de grupos, vai ser uma funcionalidade premium. Então, se você quiser organizar o seu grupo dentro da Flui, você vai precisar ter um aplicativo premium. O valor a gente ainda está decidindo e estudando conforme a gente vai conversando com as pessoas. É uma coisa que não dá para bater o martelo agora, ele vai variar, mas provavelmente alguma coisa na casa dos R$ 30 mensais, mas a gente ainda está estudando esse modelo. E aí a mesma coisa vale para, por exemplo, as pessoas que queiram ter um acompanhamento profissional. Por mais que o aplicativo seja gratuito para praticar, se você, além de praticar com outras pessoas, quiser ter acesso a um profissional te mentorando, acompanhando de perto o teu progresso, analisando e te dando os pontos de melhoria que você precisa prestar atenção, é uma possibilidade também, mas não é obrigatório, né? Isso é para quem deseja algo a mais. Então quer dizer que ele também vai botar em contato professores e alunos. Exatamente. Isso exatamente, até inclusive a questão de mentoria já é possível, né, de conseguir também. É verdade. A mentoria hoje a gente já está fazendo, né? Ela independe um pouco do aplicativo, porque é mais um contato do professor com o aluno. Hoje quem está fazendo a mentoria é a Josi, nos idiomas que ela tem um maior grau de dominância, né? Que a gente viu lá no comecinho da apresentação. E está sendo uma experiência bem legal. A gente desenvolveu uma metodologia de plano de obtenção de fluência que não é uma coisa maçante, que ajuda as pessoas a se manterem mais focadas, saberem o que elas têm que fazer, onde elas têm que melhorar. A gente está recebendo bastante feedback legal de quem está fazendo a mentoria com a gente. A pergunta do Marcelo ali, se o Flui vai trazer conteúdos dos idiomas. É um plano um pouco mais futuro, mas é um plano com certeza. A gente quer ter uma área para as pessoas publicarem os aprendizados que elas tiveram e ensinamentos que elas podem dar para outras pessoas, para que todos os usuários possam fazer essa troca de experiência, de hábitos e de melhores formas de adquirir a fluência no idioma. Hoje você pode fazer isso, né, dentro do grupo pelo chat mesmo, mas em forma um pouco mais fixa, digamos assim, em forma de publicação, a gente planeja fazer mais um pouquinho mais para frente dele. A gente tem por enquanto, até Tem o dá para Instagram, citar né? isso que eu ia falar, dá para citar o Instagram, né, que é flui.app. Então, se alguém tiver interesse, também dá para seguir a gente ali, que a gente posta alguns conteúdos, enfim, que também são relacionados a idiomas, né? Todos os conteúdos que a gente posta ali tem a ver, tem algumas dicas, enfim, que também podem ajudar vocês. Isso, e idiomas variados de verdade, né? A gente não fala só de inglês e espanhol, que são mais falados, a gente vai variando bastante, tanto falando conteúdos que podem ser aplicados a qualquer idioma, tanto conteúdos específicos variando entre esses idiomas. Sim, Francisco, vai ter aplicativo, mas a gente decidiu, como a gente comentou ali, a gente fez uma tentativa de financiamento para acelerar um pouco essas coisas, mas a gente não conseguiu. Então, o caminho que a gente encontrou foi fazer um lançamento primeiro para computador, versão desktop, onde você pode acessar no navegador, e no futuro, aí sim um pouco mais para frente mesmo, fazer uma versão de aplicativo nativo para Android e iOS. Mas hoje dá para acessar pelo celular. Se você acessar pelo navegador do seu celular e habilitar aquela função nas configurações de para computador, ele vai usar o layout que vai ser possível utilizar no celular.
Isso aí, eu até acho interessante comentar um ponto que a gente não comentou, quando a gente não tem perguntas, que, assim, se vocês notarem ali no aplicativo, vocês vão ver que ele é todo com avatares, né? Vocês não têm a própria foto de vocês. Isso foi um ponto que a gente decidiu, né, colocar para evitar um problema que a gente já viu com alguns outros aplicativos relacionados à prática de idiomas, onde eles tornam muito aplicativo de paquera, assim, né? Então, principalmente aqui com brasileiros e brasileiras, tem muita gente de fora que procura pessoas daqui, então e acabava estragando um pouco o propósito do aplicativo, né? Então a gente evitou, né, esse contato assim tão direto onde as pessoas fossem procurar pela aparência da pessoa com segundas intenções, né? É legal comentar sobre isso, é um assunto um pouco mais sério, né? Mas, claro, existem outros aplicativos onde você consegue praticar com outras pessoas, mas nenhum deles que a gente identificou, pelo menos, atende essa parte de grupos, e esses que atendem no individual, eles têm uma série de dilemas que eles lidam e a gente percebeu que eles não lidam muito bem. Então, essa questão do desvio do propósito do app que o Arthur comentou, né, de gerar situações de assédio, situações de spam, isso tudo é uma coisa que chamou muito nossa atenção e a gente vem tentando já cortar de início, nunca deixar isso acontecer dentro da Flu e minimizar o mínimo possível, né, com algumas medidas, e essa dos avatares é um bom exemplo. Mas aí se o pessoal quisesse ver cara a cara, como é que faz? Dentro dos grupos, o pessoal tem total autonomia para marcar um Zoom, um Meet ou uma conversa de vídeo, né? Isso é uma coisa interessante também, naquilo de facilitar a vida do organizador do grupo, né? A gente não tem dentro da Flui uma plataforma de vídeo como o Zoom, onde você vai poder ligar a sua câmera e falar por lá. Porém, a gente vai fazer integrações onde, ao marcar um evento, ao agendar uma conversa por vídeo, seja no Meet, seja no Zoom, um convite já seja enviado automaticamente para todos os membros do grupo, um link já seja gerado e disparado para todo mundo. Então, a gente não vai ter isso dentro do app, mas a gente vai facilitar e fazer essa integração por lá. Ah, E legal. também tem também a questão dentro do nosso planejamento, né? A gente também pretende que dentro de uma conversa entre duas pessoas, as pessoas ambas, né, tenham que aceitar um termo ali, aceitar um botão, né, para que elas possam se enviar, por exemplo, imagens. Então, eh, se as pessoas quiserem, né, fazer essa troca, vai ser possível, mas daí as duas pessoas teriam que aceitar, né, no caso, para uma pessoa não poder mandar uma imagem que a outra não queira receber, né? Então, teria que ser vai ter um botão para as duas concordarem que nessa conversa elas querem receber imagens, elas poderiam mandar fotos delas mesmas se elas quisessem, né? Beleza. Então vamos ver se tem mais algum comentário final aí. O pessoal estava escutando aqui as interpretações, viu? Italiano, espanhol e inglês, né? Então, eu estava até comentando aqui no bate-papo. Então, foi uma palestra bem movimentada, viu? Teve quase 50 pessoas em alguns momentos e muita gente escutando aqui nas várias línguas. Muito legal isso. Bem Eu vou bacana. aproveitar que a gente está encerrando, então, e agradecer ao Juliano e a toda a organização do evento, aos intérpretes que estão aqui interpretando o que a gente está falando. Muito obrigado, pessoal, pelo espaço. Também muito obrigado por todo mundo que ouviu, acompanhou o nosso talk aqui. E fica o convite para vocês conhecerem a Flui, seguirem a gente lá no Instagram para se manterem atualizados e se cadastrarem no app ou no nosso site, né, no formulário para praticar pelo WhatsApp. E em breve a gente espera poder manter lá o grupo ativo do Poliglotar, com todo mundo que está aqui, mantendo o contato por lá, né, se conhecendo, descobrindo quais interesses que tem em comum. Aposto que muita gente aqui compartilha de vários gostos e interesses em comum e não sabe. Então, pode ser que surjam grandes amizades daqui e grandes parceiros de troca de prática, né? Então, muito obrigado novamente. Com certeza, todos esses eventos, aplicativos que a gente organiza trazem muitas conexões e trazem muitas ideias novas, né? Pessoas começam novas profissões, aprendem novas línguas e por aí vai. Então, obrigado aí pela presença e boa noite a todo mundo. A gente ainda vai ter mais uma palestra hoje à noite, tá? Dessa vez vai ser em inglês a próxima. Até mais, pessoal. Tchau. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau.